Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Vamos ouvir a palavra de Deus e obter a nossa salvação eterna, depois dessa passagem provisória pela terra. Eu transmito sempre a liturgia da Igreja Católica aqui nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você pode ir ao YouTube, Instagram, blog, Facebook, ok? E lá você vai encontrar a liturgia de forma antecipada. Para você que é presidente de celebração, para você que é fiel, para você que quer se salvar para a vida eterna, compareça então aos meus endereços telemáticos. Neste vídeo, a liturgia de 16 de fevereiro de 2024, sexta-feira, depois das cinzas. Estamos no ano B, quando o evangelho em que a igreja mais se calca é o de São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa, conforme eu estou aqui simbolizando. No rito da celebração temos a missa própria com o creio, prefácio da quaresma e os demais atos do presidente da celebração. Antífona da entrada segundo o site Nova Aliança. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade, sede, Senhor, meu abrigo protetor. É o Salmo 29, versículo 11. Coleta. Rezemos, coloque suas intenções. Nós vos pedimos, Senhor, acompanhai com vossa bondade a penitência que iniciamos para que possamos realizar com sinceridade de coração o que corporalmente praticamos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos do 1º ao 9a. Assim fala o Senhor Deus. Grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignorastes quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco e sobre a cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro, quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne, então brilhará tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá, pedirás socorro e ele dirá: eis-me aqui. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que texto belo
que está em Isaías 58, versículos do 1º ao 9a, hein? Agora vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 51, versículos do 3º ao 4º, 5º ao 6º-a, 18 ao 19, refrão 19b. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Repitamos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Pois não são de vosso agrado sacrifícios, e se oferto um holocausto, rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Repitamos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e também proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São Mateus, capítulo 9, versículos do 14 ao 15. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Buscai o bem, não o mal, pois assim vivereis. Então o Senhor nosso Deus convosco estará. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o esposo lhes será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à reflexão. A primeira está no dia a dia com o Evangelho 2016. Os discípulos de João Batista vão até Jesus para pôr na balança dois comportamentos. Eles e os fariseus jejuam, ao passo que os discípulos de Jesus não jejuam. Por que não? Aos ouvidos dos fariseus soavam ainda as palavras de Oséias, retomadas por Jesus. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Agora vão aprender uma lição sobre a prática do jejum. Jejuar em vista de quê? Só para aumentar e exibir a coleção de boas obras como trunfo para ganhar a aprovação de Deus e conquistar o céu? Mas Deus aprova antes de tudo os que ouvem o noivo da nova comunidade, que é Jesus, e põem em prática suas palavras. É o esforço que fazem os amigos do noivo. É o tempo da libertação para uma vida nova, mas na cabeça dos fariseus essa novidade transformadora não entra. Vamos a outra reflexão do livro Palavra e Vida 2013, da Igreja Católica. Bem, vejamos o que diz aqui sobre esta passagem. Vocês já repararam como são cada vez mais frequentes os filmes que são repetição ou regravação de filmes que se fizeram no passado? Novos atores, novos meios, mas os mesmos temas de antes. A mesma coisa acontece com a moda. Periodicamente ressuscitam o antigo e fazem-nos acreditar que é novidade. Onde está o vinho novo?
Onde está a verdadeira novidade que o Senhor Jesus traz para a vida de cada um de nós? Nosso mundo parece que já não sabe senão retornar ao que já foi. Todavia, a fé nos afirma que existe um vinho novo, que vai fazer com que se arrebentem todos os odres velhos. Está se referindo ao noivo que está entre os apóstolos, e aí eles não precisam fazer o jejum entre os apóstolos, entre os discípulos, né? Agora vamos ver o comentário de Antônio Carlos Santini. Ele é a liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Diz Antônio Carlos Santini: um e outro se conservam. Mateus 9, versículos do 14 ao 15. Nos meios religiosos, sempre existiram os iconoclastas, aqueles cuja visão religiosa se inclina antes a destruir do que a construir. Aliás, logo antes de escrever esta reflexão, vi em uma rede social a foto de um frei, isto é, um religioso católico, queimando os documentos do Concílio Vaticano II, considerados como heréticos. E poderíamos lamentar os tesouros de arte cristã que foram construídos pela heresia iconoclasta, séculos VIII e IX, no Oriente, a partir de uma leitura equivocada da Sagrada Escritura. Ora, neste Evangelho, Jesus dá um conselho conservador. Não se trata de agir destrutivamente, forçando a natureza das pessoas. No corpo da igreja existem odres novos, renovados pelo Espírito Santo, e odres velhos, fiéis acostumados a velhos ritos e antigas tradições. Deixo de lado intencionalmente toda avaliação sobre tais tradições para me concentrar no essencial. Nem todo mundo está apto, de momento, a acolher novidades, muitas das quais são vistas como verdadeiras ameaças em condição de abalar e desestruturar anos e anos de prática religiosa. Todos sabem que um odre é feito com a pele de um carneiro ou cabrito virada do avesso, com alguns nós ou costuras no local das patas. Os odres eram usados no Oriente como recipientes para líquidos, uma espécie de cantil. Com o tempo, a pele endurece e perde a sua natural elasticidade. Um odre novo, com pele nova, é capaz de resistir à produção de gases de um vinho novo que fermenta. Daí o bom senso sobre exatamente aquilo que Jesus ensina: vinho novo em odres novos, ou teremos desastres. É por isso que os pastores, como os párocos e os bispos, costumam ser cuidadosos e prudentes diante de novidades que trazem valores, mas podem causar estragos em ambientes e setores conservadores, dioceses históricas e institutos multisseculares. Seja como for, a mensagem do Evangelho não deve ser usada como dinamite, detonando estruturas antigas, ainda que elas estejam bem vacilantes, pois não falamos de pedras e tijolos, mas de pessoas. O autêntico Evangelho é construtivo, tem paciência, aceita demoras, sabe sorrir perante a simplicidade, ou melhor, é tecido de amor. Seria inútil, igualmente, levar em conta a virtude da humildade. Por um lado, o odre velho deve reconhecer humildemente que está algo desidratado, um tanto encarquilhado. E lhe seria bom pedir a Deus uma renovação interior. Por outro lado, os portadores do vinho novo podem reler o passado da igreja e ver quanto estrago foi feito por aqueles que tentaram mudar os corações com máquinas de terraplenagem. Como diz Jesus, guardando o vinho novo em odres novos, ambos se conservam, e os veteranos sempre vão achar que o vinho velho é melhor. Irmãos e irmãs, orai sem cessar, o teu amor é mais delicioso que o vinho. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 2. Bem, né? O Evangelho falava do jejum. Por que, né, os teus discípulos não jejuam? Perguntavam os fariseus. E por quê? Porque o vinho novo estava presente, o noivo estava presente, né? Bem, vamos agora, não está falando muito do texto, mas é uma reflexão que nós temos no momento.
Vamos agora aos santos do dia. 16 de fevereiro é dia de São Maruta, bispo, faleceu em 420. Ele presidiu o conselho de Seleucia, restaurou as igrejas arruinadas na perseguição do rei Sapor e recolheu as relíquias dos mártires da Pérsia para serem veneradas na cidade de sua sede episcopal, atual Silvan, na Turquia, que passou a chamar-se Martirópolis. Santo do dia 16 de fevereiro, beato José Alhamano, presbítero, faleceu em 1926. Animado por zelo incansável, fundou na Itália as duas congregações das missões da Consolata, uma masculina e outra feminina. Santa do dia 16 de fevereiro, Santa Juliana de Nicomédia, virgem e mártir do século IV, era a única cristã da sua família. Aos 18 anos, tendo se recusado a casar-se com um pagão, foi presa e decapitada. Santa do dia 16 de fevereiro, beata Filipa Mareri, virgem, faleceu em 1236, de origem nobre, abandona as riquezas e faustos do mundo, passando a morar numa propriedade da sua família em Borgo San Pietro, na Itália, segundo o modelo de vida de Santa Clara. Santo do dia 16 de fevereiro, beato Nicolau Palha, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, faleceu em 1256. Tendo ido estudar em Bolonha, foi atraído pelas pregações de São Domingos e tornou-se o seu fidelíssimo acompanhante. Dele recebeu o hábito da ordem e o ministério da pregação. Santo do dia 16 de fevereiro, beato Francisco Toyama Gentaro, foi mártir e faleceu em 1624. Nobre samurai, cuja vida cristã exemplar influenciou na conversão de muitas pessoas. Por não negar a fé em Cristo, foi decapitado em Hiroshima, no Japão. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Deus Todo-Poderoso, Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso divino Pai Eterno, nosso Abba, nosso papaizinho do céu, como Jesus gostava de chamá-lo, falando no aramaico. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia Ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, creia que Jesus é Deus, que se humanou para nos salvar, morrendo na cruz, ressuscitando e ascendendo ao céu, onde aguarda a conversão de cada um. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.